Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV Ícones. Hoje eu recebo o advogado e contabilista Renato Spahn. Ele é proprietário da Vélida, uma empresa especializada que fica no interior de São Paulo, mas que conversa e presta serviços com clientes de todo o Brasil. Renato, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço de estar aqui com vocês no Ícones, é um prazer muito grande para mim. Muitos assuntos para tratarmos nessa edição, certeza que o senhor poderá contribuir muito com o nosso programa, mas para começar, como eu sempre faço, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua biografia. Por qual razão o senhor decidiu entrar no ramo da contabilidade? Como é que foi essa escolha? E depois, a faculdade, a especialização, os primeiros passos na profissão. Conta para a gente, por favor. Eu tinha um sonho de empreender, né? A ideia era parar de trabalhar para alguém, né, e começar o próprio negócio. E lá no finalzinho dos meus 28, 29 anos, perto dos 30, né, isso começou a criar vida. E então eu começo, acho que como muitas das pessoas começaram o seu negócio, né, naquela sala pequenininha dentro de casa, um computador caseiro que você tem, aquela impressora HP muito antiga que enrolava o papel, né, a internet discada. Os jovens de hoje nem sabem o que é isso, fazia um barulhão para você fazer uma conexão. E assim eu comecei, naquele primeiro momento, fazendo exclusivamente cálculos trabalhistas. Eu tive essa ideia de um grande amigo e advogado que já atuava no mercado, ele era advogado de um sindicato lá da cidade e atuava no mercado como advogado, e ele me deu essa dica, digamos assim. Por quê? Porque eu me aproveitei desse momento, né, de escassez de profissionais naquele segmento, e ele falou, olha, nosso grupo aqui de advogados, eles são atendidos por uma pessoa que faz cálculos trabalhistas. Só que ela vai embora para o Nordeste. Então, nosso grupo de advogados aqui, um grupo fechado, vai ficar sem um profissional que faça isso. E me deu a dica. E aí eu abracei aquilo com todas as forças que eu podia e comecei a estudar sobre isso, né? E vi que estava ligado ao ramo da contabilidade, só que de uma forma não tão ativa como a contabilidade tradicional. E que eu teria que me especializar mesmo naquilo para atender aquele grupo de advogados. E essa escassez fez com que o meu nome crescesse. Eu me especializei bastante nisso, né? Eu discuto cálculo trabalhista com qualquer pessoa e me especializei muito nisso. E lá nessa época, né, comecinho dos anos 2000, né, para mim foi muito importante e foi aí que surgiu toda a minha trajetória. Então, começo de tudo, como dizem, né, as grandes histórias mundiais, né, começou na garagem, né, com um pequeno computador, pouco investimento e deu certo. E a sua empresa de contabilidade, a Vélida, surge justamente nesse momento ou você trabalhou de maneira autônoma e após o desenvolvimento, a captação de muitos clientes, é que você funda a Vélida? Como foi essa transição? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque eu queria empreender. Eu não queria ser um profissional liberal. E nesse primeiro momento eu era um profissional liberal. Estava trabalhando e entendia que a riqueza viria das minhas próprias mãos. Só que quanto as minhas mãos poderiam produzir? Então foi como se eu tivesse feito uma MVP, que eu começo a trabalhar, ok? Só com cálculos trabalhistas, mas começo a investigar os segmentos que estão ao redor e descubro que havia, por exemplo, o ramo da perícia contábil e que isso poderia se estender para outros ramos da área judicial, né? Tanto previdenciária como tributária, na área civil. Então eu começo também a me especializar nisso, para quê? Para que eu pudesse criar então uma empresa e a partir do momento que surge a Vélida, surge realmente o sonho de empreender.
que daí não sairia a riqueza somente das minhas mãos, e sim de toda a equipe que está trabalhando comigo. Então você agregou mais serviços, aglutinou outras funcionalidades justamente para oferecer isso para os seus clientes, também convocou outros profissionais e surge aí a Verida, uma empresa importante na região de Americana que presta serviços de contabilidade. E é justamente sobre ela que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Hoje em dia, muitos anos no mercado, uma carteira de clientes consolidada. Quais são os serviços que você mais presta? E você é mais demandado por qual razão? Olha, nossa empresa hoje, ela atende 3 segmentos específicos. Nós atendemos a parte de perícia contábil, que eu não faço para os juízes, eu faço para as partes. E com isso, hoje nós atendemos aproximadamente 800 escritórios de advocacia no Brasil todo. Depois nós temos a área de planejamento tributário. Eu, como advogado tributarista, comecei a estudar também a questão dos impostos, né, de como economizar, de como que o cliente poderia economizar. E aí eu vou me aprofundando e crio um segmento dentro do escritório para atender as empresas para economia de impostos, que é uma coisa que eu entendo que no nosso país é extremamente importante. Só que aí surgiu a demanda da contabilidade. Foi aí que o meu escritório também se verteu para a área contábil das empresas. Por quê? Porque nós fazíamos o planejamento tributário, mas precisávamos executá-lo. E se o meu cliente de planejamento tributário não tinha um escritório forte e competente para executar aquele planejamento, todo o planejamento caía por água. Então surgiu também uma escassez, né, de escritórios competentes para executar um planejamento tributário eficaz, eficiente, com resultados positivos dentro das determinações legais. Então nós criamos esse mais um braço, que é o braço da área contábil. E com isso hoje o escritório tem então esses 3 segmentos: a perícia contábil, planejamento tributário e a contabilidade geral, digamos assim. Mas o escritório trabalha predominantemente com pessoas jurídicas ou atende as físicas também? Não, nós trabalhamos com pessoas jurídicas, né? Nós só atendemos as pessoas jurídicas. É claro que o advogado profissional liberal que demanda de uma necessidade de cálculos ou de uma perícia, a gente atende esse advogado também, mas não atendo o cliente dele, eu atendo o advogado. Enfim, essas informações que você traz ao programa, e também gostaria de me apropriar um pouco do seu conhecimento e experiência para analisar o sistema tributário brasileiro, que é bem complexo, muito criticado, e você que acompanha o programa sabe que muito em breve o Congresso Nacional vai discutir a reforma tributária, que muitos entendem como fundamental para simplificar justamente a questão relacionada aos impostos aqui no nosso Brasil. Na avaliação do senhor, é fundamental que um empresário, um comerciante, um profissional liberal tenha um parceiro, um contador, uma empresa que preste serviços de contabilidade para que dê o norte, para que oriente da melhor maneira, porque muitos, você bem sabe, trabalham, se desenvolvem em alguma área, mas quando é para cuidar de impostos e tributos, nem sempre ele consegue fazer da maneira como deve. E aí os problemas se acumulam, né? Que orientação você daria? Olha, o grande vilão do nosso país é a opção tributária. Ele é o grande vilão. Por quê? Porque o empresário, ele acaba acostumando com aquela opção tributária que ele fez no começo do negócio dele, e ele acha que depois de 10 anos ele ainda está na opção tributária correta. E muitas vezes, com o achatamento do preço do negócio dele, com a lucratividade diminuída, né, com todas as nuances que acontecem em volta, que orbitam em volta do negócio dele, na maioria das vezes aquela opção tributária já não é tão interessante mais para ele. Mas como ele vem
fazendo a coisa daquela forma, ele No automático, acha, né? no automático. Ah, mas faz 10 anos que eu estou nessa opção tributária, faz 10 anos que eu sou lucro presumido. Aí você pergunta para ele, tá, mas a sua lucratividade hoje, ela é igual à sua lucratividade de 10 anos atrás? Não, hoje meu balanço está dando prejuízo. E você está pagando imposto pelo faturamento, se o seu balanço, mas eu tenho medo do lucro real. Entende? Então, isso sim é que precisa ser muito bem analisado. Qual a opção tributária do seu negócio? A carga de impostos no nosso país, ela é altíssima. Nós estamos no ranking mundial, certo, de tributação, e para devolver os impostos com trabalhos sociais e atendimento à população, nós estamos lá embaixo. Então, essa diferença toda é que faz que a carga tributária nossa seja tão penosa. Então, precisa, sim, do chamado planejamento tributário, que é entender os números do seu negócio, é ver se você está na opção tributária correta, é ver se, às vezes, você é indústria e prestação de serviço num único negócio, só que a lucratividade de ambos os setores são totalmente diferentes. Então, por que você está com uma única empresa fazendo coisas diferentes, sendo que o resultado da DRE delas é diferente, e você poderia cingir isso em duas empresas e trabalhar na opção correta para cada um dos segmentos, mas existe uma certa resistência do médio empresário em fazer essas análises, entendeu? Mas isso é que precisa ser feito. Se eu posso dar um conselho aqui no programa para o empresariado, é buscar a melhor opção tributária para o seu negócio. É isso aí, estou conversando com Renato Spar, advogado, contabilista e também fundador da Vélida Contabilidade. Me chamou a atenção que você disse há pouco sobre planejamento tributário. Me parece que é justamente um diferencial da Vélida. Planejamento tributário e cálculos judiciais que foram desenvolvidos pelo escritório, é isso? Isso. São dois segmentos carro-chefe, digamos assim. Todo demais serviço que nós prestamos, ele vem desses dois segmentos. Por exemplo, na área de cálculos judiciais, nosso escritório hoje atende uma demanda muito grande, né? Nós trabalhamos aí com grandes escritórios de advocacia e temos condição de atendê-los na demanda que eles precisam. Cálculos trabalhistas, nós somos especialistas nisso, né? Em todas as áreas, mas, por exemplo, cálculo trabalhista, nós somos extremamente especialistas nisso. Nós tínhamos aí um enfrentamento com um vilão chamado PJE Calc, que é um sistema de cálculos, né, do TST, e acabou não está obrigatório. Mas, se você quiser, hoje, nosso escritório tem condição total de atender você, inclusive dentro do PJE Calc. Então, nós somos muito bem atualizados, estamos muito bem atualizados nisso, atendemos no prazo e na necessidade do cliente. Na área de planejamento tributário, que é uma área que eu amo atuar, por quê? Porque você trabalha muito próximo do cliente, você vai entender os números junto com o cliente, né? E aí todo o know-how, toda a experiência que a gente tem, a gente consegue dar conselhos, ajustar números, né? Porque você precisa conhecer. Eu sempre falo isso. O empresariado precisa conhecer os seus números para que as decisões dele sejam assertivas. Não adianta você tomar uma decisão e depois ter que voltar atrás e ver o prejuízo que você... Já imaginou? Você agora toma uma decisão da opção tributária errada e aí durante o ano todo você recolhe impostos naquela opção errada e depois no ano seguinte você fala, poxa vida, perdi dinheiro naquele ano que passou. Por quê? Porque eu estava na opção tributária errada. Então, planejar os impostos, a carga, o peso do imposto dentro do seu negócio é muito importante. É isso mesmo. Boas observações, viu, Renato? Agora, me chama a atenção também o uso que você, seus colaboradores e a Vélida vem fazendo das redes sociais. Você tem se utilizado dessa ferramenta digital para compartilhar conhecimento. Eu gostaria que você comentasse e falasse um pouco desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo nas redes sociais. Olha, essa ideia surgiu agora, né, com o passar da crise. E dentro da crise, o que nós pensamos? Nós
precisamos estender esse conhecimento para outras pessoas. Nós precisamos, eu queria que outras pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento que nós temos. Aquilo que eu dou para o meu cliente no dia a dia, nas reuniões mensais, nas reuniões semestrais, nas reuniões anuais, eu queria transportar isso para outras pessoas. Então nós criamos um canal Compartilhar e Transformar. Eu compartilho as experiências minhas do dia a dia e tento de alguma forma transformar a sua vida. Então tá lá no meu @RenatoSparni do Instagram, e você pode seguir, é gratuito e todo tempo tem um conteúdo novo. Nós damos dica desde planejamento tributário, relacionamento de empresa com empregado, nós damos dica de empreendedorismo, dica para você abrir um negócio. Então tá tudo lá, tem um conteúdo grande mesmo, de dicas reais, de coisa boa, consultoria gratuita. A realidade é essa, consultoria gratuita. E é interessante que nós começamos isso em agosto e nós já temos, por exemplo, né, o feedback de pessoas do Acre, de pessoas de localidades distantes de nós, que falam, olha, eu comecei a empreender depois que comecei a seguir você. E aí você começa a ver que aquilo funciona e que realmente você pode transformar a vida de alguém, você pode ajudar alguém. Nessa crise da pandemia que nós tivemos, quão importante é você trazer uma palavra de apoio. Eu falo sempre para todo mundo, olha, eu pego você na mão e vamos juntos, veja o que você precisa que eu quero te ajudar. Mas isso era com meus clientes, eu queria fazer isso para outras pessoas. Então eu investi no Compartilhar e Transformar, e hoje realmente nós temos aí, né, no dia a dia, né, quando abre aquela caixinha de pergunta, vem inúmeras perguntas, né? Às vezes a gente responde direto para a pessoa e aí acaba criando um relacionamento com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa, dando dicas importantes para aquela pessoa começar a empreender ou até para ela arrumar o empreendimento dela, que sofreu muito com a pandemia. Então a ideia era essa, né? E a ideia é essa, de transformar as vidas da pessoa, fazer algo de bom, gratuito, que possa dar às pessoas essa oportunidade. Então, essas informações, dicas e todo esse conteúdo você disponibiliza no Instagram, é isso? No Instagram, no @RenatoSparni. Perfeito. Renato, fiquei sabendo também que você já está se preparando, porque muito em breve você vai começar a realizar lives semanais, é isso? Isso, né? Nós vamos começar a partir, vai ser toda segunda-feira. Todas as segundas-feiras, das 11 às 11h30, nós vamos fazer uma live, tá? E vou pegar um assunto, por exemplo, jogar lá e começar a debater. Na segunda-feira próxima, nós vamos falar sobre pejotização, por exemplo, que é a primeira, né? Então, vamos ficar discutindo assuntos do dia a dia, assuntos que, porventura, acontece um assunto durante a semana no escritório, aí você fala, não, esse assunto aqui seria bom para uma live. E aí, na segunda-feira seguinte, a gente faz aquela live sobre aquele assunto e debate, traz essa consultoria, traz essa informação para as pessoas e a live está aberta. Quem quiser participar, é só participar no nosso canal. Legal, muito bom, Renato. Agora, antes de encerrar, eu gostaria que você adiantasse aquilo que for possível, naturalmente. Nós entendemos também a estratégia dos empreendedores de não divulgar absolutamente tudo antes da realização, mas se você pretende expandir negócios, tem algum projeto em vias de ser startado, enfim, o que você pode compartilhar em relação a 2021? Quais são as expectativas? Olha, as expectativas nossas para 2021 são muito boas. O nosso escritório, durante a crise, cresceu 23%. Nós começamos 2 de janeiro com contratos novos, com empresas que vieram para nós, e essas empresas que vieram, esses contratos novos, já representam um crescimento de 9%. Então, assim, a ideia é 2021 nós fortalecermos aquilo que aconteceu, o crescimento de 2020, o que aconteceu, o crescimento já de 2021, fortalecer. Nós temos planos de crescer mais ainda
E a ideia também é investir um pouco mais na área tecnológica, porque nós temos esse novo que é diferente, né? O nosso novo hoje é a área tecnológica. Havia uma resistência muito grande com relação a isso, mas hoje, por exemplo, as audiências estão sendo feitas tudo de forma virtual. Então nós vamos investir um pouco mais nisso para que nós consigamos ter um retorno dessas ferramentas virtuais, até para que a gente possa então ter mais clientes fora da nossa circunscrição, digamos assim. Eu tenho clientes na capital, eu tenho clientes no Acre, eu tenho clientes em vários lugares, mas enfim, nós queremos expandir porque hoje tudo vai virar digital, né? A pessoa que ama o papel, ela tem que começar a pensar um pouco diferente. Aquela pessoa que gostava muito, por exemplo, de atender o cliente, que ele comesse o prato no restaurante dele, ele teve que aprender a entregar o prato na casa do cliente. Então mudou, as coisas mudaram. E a tendência é que isso se fortaleça daqui para frente. Então a ideia é, nós investimos na área digital para quê? Para poder atender outras pessoas, atender uma demanda maior, sem necessariamente trazer a pessoa, digamos assim, para dentro do seu negócio. O nosso negócio vai até a pessoa. A ideia é essa. É isso aí. Eu conversei com o Renato Sparn, ele é advogado, contabilista e também fundador da Vélida Contabilidade. Renato, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Desejo muita sorte e sucesso na sua caminhada e volte mais vezes ao programa, por favor. Eu que agradeço, né, de estar aqui no Ícones com vocês, né, foi um prazer muito grande, que as pessoas que assistam esse programa possam aprender um pouquinho mais conosco, né, possam me seguir lá no Renato Sparn, no Instagram, e que tenham fé, né, que nós brasileiros temos uma capacidade muito grande de enfrentar as coisas, de crescer, né, de avançar, e 2021 é o nosso ano. Com toda certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais pela companhia e audiência e já o convido para uma próxima edição do Empresários de Sucesso Ícones.